Olá, meninos, tudo bom? Bem, na nossa aula de hoje a gente vai parar um pouquinho de falar de Brasil, né? Nós ficamos muito tempo falando de Brasil, falei de República Populista, ditadura civil-militar. E hoje eu vou falar com vocês de um assunto que ocorreu no início da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como a descolonização da África e da Ásia. A palavra descolonização é a mesma coisa que independência. Por exemplo, o Brasil durante muito tempo não foi colônia de Portugal, né? E no 7 de setembro de 1822 o Brasil conseguiu sua independência. É como se o Brasil tivesse promovido a sua descolonização. Deixou de ser colônia e passou a ser um país independente. E foi isso que aconteceu com os países africanos e asiáticos que eram controlados pelos países europeus. Hoje os países que pertencem a esses continentes não eram países, eram colônias de potências europeias. Só que a partir de 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a lutar pela independência deles, que é o conhecido processo de descolonização da África e da Ásia, que tem a ver com a Segunda Guerra. A independência deles tem muito a ver com a Segunda Guerra. Sabe por quê? Vocês têm que lembrar que as duas guerras mundiais, tanto a primeira como a segunda, elas tiveram a Europa como centro das lutas. O continente europeu saiu arrasado dessa guerra, principalmente a segunda, que o poder das armas de fogo, dos tanques, dos aviões aumentaram muito. Nós tivemos cerca de 60 a 70 milhões de mortos. Cidades foram destruídas. Aí o que acontece, meninos? Como esses países europeus estavam arrasados, destruídos, obviamente seus exércitos estavam enfraquecidos, até porque a mortalidade entre os homens entre 14 e 40 anos foi altíssima, né? Altíssima mesmo. As colônias europeias da África e da Ásia se aproveitaram do momento em que a Europa estava enfraquecida para lutar pela separação. Ou seja, a descolonização da África e da Ásia ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, não foi por coincidência. Foi porque os países europeus que dominavam os africanos e asiáticos estavam enfraquecidos por causa da guerra. Aí os povos africanos e asiáticos, imbuídos, ou seja, baseados em um sentimento nacionalista de criar sua nação, seu país independente, o seu povo independente, eles se aproveitaram do momento, né? Quando suas metrópoles estavam enfraquecidas, eles lutaram pela independência deles. E deu certo. Até porque os países europeus, eles não tinham condições, depois da Segunda Guerra, de financiar uma guerra contra suas colônias, de mandar homens para lutar nas colônias, até porque faltava soldados. Faltavam homens devido à mortalidade ter sido muito alta na Segunda Guerra Mundial. Por isso que a descolonização da África e da Ásia ocorre logo após o final da Segunda Guerra. Tá? Tanto que está vendo aí no slide de vocês esse fator. E outro ponto também que a gente não pode esquecer, né? Vocês lembram que depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a Guerra Fria. E o que foi mesmo a Guerra Fria? Não foi o mundo dividido entre duas grandes potências, o mundo bipolar, de um lado os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, de outro lado a União Soviética, liderando o bloco socialista. O que acontece? Essas duas grandes potências apoiaram os povos africanos e asiáticos a lutar pela independência deles. E não pensem que os americanos e soviéticos eles eram altruístas, homens do bem que queriam que os povos sejam livres. Não era isso, não. Vocês têm que entender que a Guerra Fria era uma briga de influências, uma briga de tecnologias para mostrar quem era melhor, se era os Estados Unidos ou a União Soviética. Então raciocine comigo. Se está ocorrendo a descolonização da África e da Ásia, novos países estão se formando. Então, como novos países estão se formando, seria interessante para os Estados Unidos e para a União Soviética aumentar suas influências. Ou seja, cada novo país sendo criado poderia entrar ou do lado capitalista ou do lado socialista. Por isso que as duas potências mundiais apoiaram tanto a África como a Ásia, os países africanos e asiáticos, a lutar pelas suas respectivas independências, porque as potências estavam interessadas em aumentar suas áreas de influência. Então aí, meninos, estão os fatores que provocaram a independência deles. E para encerrar a aula hoje, que vai ser curtinha, quando esses países, alguns deles já conseguiram a independência deles, eles resolveram se reunir. E aí em 1955 ocorreu a importante Conferência de Bandung, onde os representantes desses jovens países, tanto africanos como asiáticos, eles se reuniram nessa conferência. Durou muitos dias, eles discutiram algumas propostas interessantes até. E uma das grandes conquistas dessa conferência foi a criação do termo Terceiro Mundo. Porque nessa época, o mundo vai ser dividido, o mundo geopolítico entre os países. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O que vai ser o primeiro mundo? Serão os países capitalistas desenvolvidos. Seria o segundo mundo, os países socialistas.
E eles criam o chamado terceiro mundo, que são os países capitalistas subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, no qual o Brasil cabia esse conceito. Então, é justamente na Conferência de Bandung que surge o termo terceiro mundo. E nessa conferência, meninos, eles lançaram 3 metas que infelizmente não foram alcançadas por eles. Quais foram as 3 metas importantes? Primeira, eles promoveram um crescimento econômico homogêneo. Ou seja, todo mundo crescendo igual, um ajudando o outro. Por que essa meta não foi alcançada? Porque os países do terceiro mundo, eles tinham realidades econômicas e políticas bem diferentes. Não dá para tu comparar uma África do Sul com a Etiópia. Não dá para tu comparar a China com o Afeganistão e o Paquistão. Eles têm níveis de desenvolvimento muito diferentes, muito distintos. Igual que o Brasil com o Paraguai, o Brasil com a Venezuela. Entenderam? Então, para tu ter um crescimento homogêneo, tu tem que ter pelo menos o mesmo nível de desenvolvimento. E eles não tinham. E, na verdade, eles também eram rivais um entre o outro, um disputava mercado também com o outro. Não foi uma meta que nem chegou perto de ser alcançada. Outra meta que eles lançaram, que eles deveriam promover políticas para combater toda e qualquer forma de preconceito, como o racismo, por exemplo. Infelizmente, esses países serão marcados por preconceitos, serão marcados por políticas racistas, tá certo? Será marcado por guerras civis. Próxima hora eu vou trabalhar o apartheid na África do Sul, tá? A gente vai ter que trabalhar também líderes como Nelson Mandela e Mahatma Gandhi na Índia, que lutaram contra esses preconceitos, contra a intolerância, mas que infelizmente fracassaram na época, tá certo? Então, infelizmente, foi uma meta que também eles não alcançaram. E a terceira foi pior. A terceira meta era estabelecer uma política de não alinhamento na Guerra Fria. O que seria isso? Eles queriam que eles, no contexto da Guerra Fria, eles fossem independentes, que eles não dependeriam nem dos Estados Unidos nem da União Soviética. E nessa política do não alinhamento, eles poderiam fazer comércio com qualquer bloco. Eles poderiam fazer comércio com os Estados Unidos e com a União Soviética. Foi impossível. Por que foi impossível? Porque esses novos países, por serem do terceiro mundo, muitos eram subdesenvolvidos. Muitos tinham economias frágeis, dependia de investimento externo. E, obviamente, os Estados Unidos ou a União Soviética, para investir no teu país, ele exigia que você escolhesse um lado, ou o lado socialista ou o lado capitalista. Então, essa política do não alinhamento também não foi alcançada por eles durante a Guerra Fria. Tudo bem? Então, não esqueça, essa conferência de Bandung foi marcante por essas metas, mas que, infelizmente, não foram alcançadas. Tudo bem? Aí, na próxima aula, eu vou falar sobre a Índia, e dando destaque a Mahatma Gandhi, e a África do Sul, dando destaque a Nelson Mandela. Mas são temas da nossa próxima aula. Tudo bem? Valeu, meninos. Até a próxima. Um abraço.